Olá, pessoal. Eu sou a professora Rosana, do Centro Universitário São Camilo. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Fala aí, Egresso, com a Fabiana. Fabiana, você se apresenta? Claro. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast Fala aí, Egresso. A gente sabe o quanto é importante, né, os alunos verem um pouquinho da carreira de quem já passou aqui pela universidade. Meu nome é Fabiana, eu fiz a graduação de enfermagem e segui essa carreira, já tem 25 anos que eu atuo dentro da área da enfermagem e também tive a oportunidade de estudar aqui na Universidade de São Camilo, a minha pós-graduação em terapia intensiva adulto e também fiz o meu mestrado no processo de cuidar em saúde, tá? A minha trajetória é longa, já passei por diversas instituições, Rosana, já trabalhei em hospital, passei por algumas consultorias de qualidade e de auditoria e, por fim, fechei aí a minha trajetória profissional empreendendo. E na profissão, o que mais te motivou a buscar a enfermagem? Olha, o propósito da enfermagem, ele vem já desde a infância, na verdade, né? A gente sabe que essa profissão, ela está muito ligada à questão da empatia, do cuidado, e eu já trazia isso desde a infância, o desejo de reverberar algo para o próximo, e foi quando, na minha adolescência, eu consegui ter um contato com a profissão da enfermagem através de um projeto que houve pelo governo de São Paulo e eu fui inserida aos 14 anos de idade num curso técnico de enfermagem, né? Esse curso técnico, ele fez toda a diferença. Eu saí formada aos 18 anos e passei num concurso público, na época, muito bem preparada, no Hospital das Clínicas de São Paulo, e ali começa verdadeiramente a minha trajetória na carreira de enfermagem. Esse propósito, ele foi só se solidificando ao longo dos anos, para que hoje a gente possa construir, né, um modelo de negócio galgado nesse propósito que nasce lá atrás da minha infância. Nessa trajetória toda, em que momento que bateu assim o sininho? Ah, não, agora eu vou empreender. O empreendedorismo, ele sempre foi um objetivo meu, porém eu nunca tive a experiência o suficiente para fazer uma transição, né? Trabalhando em instituições de saúde, a gente consegue ver diversas experiências, as dificuldades que as instituições de saúde passam, e muitas vezes eu tinha algumas propostas voltadas para essas instituições, mas nem sempre você consegue implantar a sua ideia. Então, essa vontade nasceu através da dor mesmo que a gente vê em onde muitas instituições passam, né? Então, foi aí que eu comecei a construir um modelo mental de que eu poderia contribuir com um modelo próprio, com uma marca própria. Eu acho que é importante a gente salientar que dentro do empreendedorismo, para você construir uma empresa que seja dentro da enfermagem, né, que é o meu segmento, você precisa resolver a dor de alguém. Muitas pessoas falam assim, mas eu gostaria de ter o meu negócio próprio, o que eu vou fazer? O que eu posso montar? E até pede uma opinião. E a minha resposta muitas vezes é, o seu negócio, ele precisa resolver a dor de alguém. Se você tem uma solução para a dor desse cliente, desse usuário, você pode abrir uma empresa. Então, foi assim que eu comecei a construir mentalmente o meu modelo de negócio. Eu conseguia enxergar várias dores, tanto do lado das instituições, quanto dos pacientes, dos seus familiares, e eu fui construindo esse modelo de negócio mentalmente, aos poucos, até fazer a minha transição. E por que idosos? Por que idosos? Eu não tinha um objetivo somente de trabalhar com idosos dentro do meu negócio, né? Como eu falei, eu procurava solucionar algo. Então, dentre das oportunidades que eu encontrei inicialmente para fazer a minha transição de um modelo hospitalar, trabalhando como empregada, foi trabalhar com o público 60 mais. Então, um dos motivos foi a estatística, a questão da longevidade e o mercado aquecido. Então, a oferta para esse mercado ela é muito grande, você tem muitas oportunidades de resolver o problema de alguém, e foi assim que eu consegui fazer a transição para esse mercado. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de adquirir um primeiro negócio que naquele momento era um negócio que estava falido na mão de um outro administrador, né, que não era da área da enfermagem, porém esse negócio ele apresentava um certo faturamento, essa clínica, né,
E ela estava falida, então eu comprei esse negócio a baixo preço e consegui transformar ele naquele modelo de negócio mental meu que eu já havia muitos anos construído. E eu consegui reformatar essa clínica, tirar ela da falência e a partir daí foi a maior escola de empreendedorismo que eu tive, foi o meu primeiro negócio. Eu tive erros, eu tive acertos, né? E no final deu tudo certo. A gente cresceu, né, nos últimos anos, a marca cresceu, o nosso faturamento cresceu, mas foi através de uma oportunidade que veio nas minhas mãos. Nesse processo de transição, você teve algum suporte, tipo o Sebrae, até os familiares, advogado, para te ajudar a se inserir, se manter no mercado? Primeiramente, eu fui buscar um desenvolvimento próprio. Eu não busquei inicialmente uma ajuda planejada, estruturada. Fui à procura de cursos, mas eu apostei muito nos especialistas. Eu acho que isso foi até mais rápido e me ajudou muito mais rápido. Então, eu contratei especialistas. Eu não entendo da área jurídica, então eu contratei um advogado. Eu não entendo da área contábil, eu contratei uma contadora. Então, eu implantei algumas áreas dentro da empresa, que eu chamo dos especialistas, que são as pessoas que devidamente sabem sobre esses assuntos, e eu tive um retorno muito rápido, né? Em paralelo, eu fui me qualificando através de cursos de empreendedorismo, cursos livres. Comecei também a trazer os meus mentores, pessoas que fossem exemplos dentro da área do empreendedorismo, seja na enfermagem ou não, e eu fui construindo alguns modelos a partir de cases de pessoas que são bem-sucedidas na área do empreendedorismo. Então, foi uma construção em bloco, eu fui colocando cada pecinha, né? Mas eu não busquei uma ajuda planejada em algum tipo de instituição. A apresentação do produto no mercado, como que foi? Esse é o grande desafio. Esse é um desafio contínuo que eu tenho até hoje, não é que a gente já superou, mas você expor a sua marca, apresentar ela para o mercado e o mais difícil, né, o maior desafio é você achar o seu público. Sim. Então não basta você fazer uma propaganda, você investir dinheiro numa rede social. Se você não souber falar com o seu público, você não consegue ter uma marca reconhecida. Também pedir ajuda para especialistas, né? A gente percebe que na área do cuidado, o boca a boca é muito importante. Então, após 5 anos empreendendo, hoje nós temos uma demanda de clientes que são indicados por outros clientes. Esse desafio ele é contínuo, Rosana, ele é contínuo, né? Você não pode esquecer a sua marca, você tem que estar todos os dias frisando para o mercado, para o cliente, para os potenciais clientes, qual é a sua entrega, qual é a dor que você resolve. Porque atender as expectativas, né, ou até superar as expectativas, que eu acho que é o mais difícil, né, dentro do mercado. Exatamente. Assim, a gente tem expectativas, é tudo aquilo muitas vezes que o nosso cliente espera, que ele muitas vezes pensa, né, que vai ter como resultado. E a contratualização, para que ele te contratou, muitas vezes são outras entregas que você precisa ter com ele, comercialmente falando, através de um contrato. A nossa marca se preocupa em cumprir o que foi comercializado, quais são as entregas que eu tenho que ter para aquele paciente, para aquele hóspede, mas nós também temos um cuidado gigante em atender expectativas, porque na área do cuidado a gente sabe o quanto é importante às vezes você realizar o desejo de uma pessoa. Individual. Né? Individual, que não está escrito em nenhuma cláusula de nenhum contrato, mas que é possível você fazer aquilo. Então a nossa marca tem no seu DNA essa questão da empatia com o outro, com o cliente. Então, a gente tenta atender as expectativas também. Precisamos, em um período atrás, de uma instituição de longa permanência para um parente nosso, né? E o que a gente buscava era isso. O acolhimento, a empatia e a personalização. Exato. Que eu acho que é o diferencial no mercado, né? É o diferencial de mercado. Nós vimos várias instituições e teve uma pequenininha, por incrível que pareça, que é onde a gente realmente se sentiu acolhido e que iria ter um tratamento próximo do que a gente esperava, né? Do idoso, com a família. Sim. Então isso é bem interessante que você coloca, né? Porque é o diferencial no mercado, né? Sim. E tem muitas instituições. Exato. Né? Quando a gente realmente vai ver o que toca o coração da gente, né?
Exatamente. A gente Essa já... questão da sensibilidade, né, ela está muito envolvida nesse segmento de instituições de longa permanência para idosos. A gente sabe que o público idoso, ele é vulnerável e geralmente as famílias, os seus familiares que optam por levar um idoso para uma instituição de longa permanência, eles procuram essa individualidade, eles procuram a questão do acolhimento. Então, tudo isso é muito subjetivo, né? O tamanho do que é acolhimento, do que é uma empatia, isso muitas vezes está na cabeça de cada um de uma forma, de um tamanho que a gente não pode mensurar. Então, isso é expectativa. Então, a todo momento, a nossa marca está preocupada em superar as expectativas do cliente. Não é nem atender, é superar. Dentro desse mundo do empreendedorismo, você já tinha pensado em alguma outra área antes? Sim, olha, eu acho que eu sou a pessoa que tive mais ideias dentro de negócios antes de abrir a minha própria empresa, né? Então, assim, uma dica que eu quero dar é assim: pense, sonhe, crie, rascunhe num papel, você que é da enfermagem, não importa. Não importa se essa ideia no momento ela não é viável ou ela pode se tornar viável lá na frente. A primeira pessoa que você precisa convencer de que a ideia ela pode dar certo é você mesmo. Se você não tiver convencido de que aquela ideia pode se tornar um modelo de negócio, você não vai nem começar ou muitas vezes você vai declinar nas primeiras semanas que você tentar implantar uma empresa, né? Então, você é a pessoa que tem que estar mais convencida que a sua ideia é uma boa ideia. Por que que eu falo isso? Por que que eu menciono que essa primeira resiliência é a mais importante? Porque após essa etapa de você acreditar em si mesmo, na sua ideia, a partir daí você vai ter muitas pessoas que vão desafiar a sua ideia ou até desacreditar dela. Essas pessoas podem ser desde os nossos amigos e familiares até pessoas que não querem comprar o seu serviço, que não acreditam na sua marca. Então, o primeiro exercício que é importante é você acreditar na sua ideia, tá? Então, eu tive sim várias ideias que ainda estão no papel e que eu ainda não tive tempo e nem oportunidade de implantar. Não são ideias que deram errados, mas são ideias que ainda não é o momento da gente fazer a implantação. Mas eu também tinha uma afinidade em querer montar um negócio que atendesse a questão de procedimentos e cuidados. Eu sempre quis atuar nessa área de cuidados. Estou no segmento 60+, mas podia também formatar um negócio que atendesse a dor de pessoas, tanto em domicílio ou até mesmo ter um endereço fixo que fizesse esses multiprocedimentos, entrar para uma rede social, internet, vendas por diversos canais também desses procedimentos, lembrando que esses procedimentos eles vão resolver o problema de alguém. Então, hoje a gente tem uma gama de procedimentos que eles podem ser monetizados. O que acontece é que muitas vezes a enfermagem, ela opera, somos nós que fazemos esses procedimentos, mas a gente entende na nossa cabeça que eu preciso estar numa instituição para fazer isso. Alguém precisa me trazer esse cliente para eu fazer esse procedimento. E eu ganho um salário fixo. Então, o meu acordo com essa instituição é um salário fixo. Quando eu aprendo a monetizar isso, eu já tenho conhecimento, eu já tenho a parte técnica, mas como é que eu transformo isso em monetização? A enfermagem não precisa nem criar um produto novo. Nós já temos uma gama de situações que nós mesmos atendemos, os procedimentos, entre outros, e que nós temos que aprender somente a monetizar. Então, como que a gente faz isso? Criando um modelo de negócio. Eu tenho uma gama de procedimentos, eu tenho curativo, eu tenho injeção, eu tenho alguns exames, eu tenho sondagem, entre outros, né? Tem uma lista de procedimentos. Como é que eu transformo isso num modelo de negócio? Primeiro é criando uma marca, é criando um DNA, para depois eu ir buscar a venda, a monetização desses procedimentos, que são os canais, por onde eu vou mostrar que eu vendo isso aqui, né? E para que tipo de cliente eu quero mostrar isso? Os procedimentos, eles podem ser genéricos, eles podem servir para todos os públicos, mas mesmo assim eu posso fazer um filtro e também
procurar o cliente que eu quero para monetizar isso. Dentro daquele modelo que você falou, né, da estrutura das suas empresas, como que funciona? Você poderia falar um pouquinho desse modelo de assistência? Sim, claro. Isso é o maior orgulho que a gente tem. A nossa empresa tem na sua marca, tem no seu nome já o DNA que eu quis passar como mensagem. Então, a gente é o Grupo Te Cuido, e a palavra Te Cuido, ela vem com a mensagem do cuidar, né? Do zelar do próximo. Então, nós desenvolvemos aí, nos primeiros 2 anos de funcionamento, um método que a gente pudesse sistematizar alguns pilares para que todos os nossos funcionários, colaboradores, pudessem ter no seu DNA esses pilares. Como a gente sabe que o sistema de saúde ele é um sistema complexo, a gente sabe que existem várias variáveis. Por mais que eu treine um colaborador, os nossos pacientes eles têm necessidades diferentes. E como que todas as vezes eu vou ter uma alta satisfação dos meus clientes se esse cuidado muitas vezes pode mudar de uma pessoa para outra, a exigência ou o grau. Eu tive a ideia de criar o método Te Cuido. Esse método ele tem alguns pilares que nós treinamos os colaboradores para que eles façam as abordagens corretas com os nossos pacientes e com os nossos clientes, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um pilar que para a gente é um grande orgulho. Hoje, muitas instituições, até renomadas, elas têm uma dificuldade num pilar que eu chamo de ouvir. O maior desafio que a gente tem é de comunicação e um desafio maior é você ensinar para alguém que ela deve ouvir o outro, né? Então, a gente fala muito em comunicação. Olha, o que você transmite é importante. Não transmita uma informação fragmentada. Mas o quanto a gente treina pessoas para ouvir o próximo. Então, o exercício de ouvir, muitas vezes, ele é um exercício de paciência e de compreensão. Então, a gente tem um pilar dentro do método Te Cuido, que os nossos pacientes eles precisam ser ouvidos. Às vezes, a gente pensa que atender uma demanda de um paciente é muito difícil. Ou que aquele paciente, naquele momento, ele está expondo uma situação complexa, ou que a instituição não vai resolver aquele problema. Muitas vezes o colaborador, ele entra num pré-julgamento e diz, não, mas lá na empresa não adianta nem eu falar isso com o meu coordenador, porque não tem a chance nem da empresa fazer isso, né? Não é a nossa regra. Então, para a gente desmistificar tudo isso, o colaborador ele é treinado em ouvir o paciente na sua essência, tá? E interpretar. E quando ele interpreta, ele traz só a ideia central. Qual é a necessidade central? Muitas vezes o paciente ele chora 30 minutos ali com você. Desses 30 minutos dessa queixa, qual é a ideia central? Qual é a necessidade central que se eu conseguir suprir isso, eu vou resolver o problema deste meu paciente? Então, esses colaboradores, eles trazem isso para a equipe de liderança ou até para mim, que sou a CEO, com muita maturidade. Porque o meu medo, Rosana, sempre foi assim, dessa comunicação ficar entroncada no meio do caminho e a necessidade desse paciente vir para a gente de forma transformada, de forma errada, porque às vezes um colaborador entenderia de um jeito, outro de outro, então a gente preza pelo pilar de ouvir. Feito isso, a gente valoriza muito o que trazem para a gente e a gente monta um plano para atender essa necessidade. Se dentro desse atendimento, dessa necessidade, for importante envolver a família, nós agendamos uma reunião estruturada com essa família, que a gente chama de reunião clínica, e lá a gente expõe uma necessidade onde a gente possa ajudar esse paciente. Essa escutativa é bem interessante, você fala mesmo, né? A gente, nesse processo de envelhecimento, a gente assiste muito, né? Sim. O idoso vai fazer uma consulta médica com o familiar, ele quase não se dirige ao idoso no profissional. Exatamente, né? Ele se volta muito mais para os acompanhantes, despersonalizando, né? Exatamente. É isso que mais, eu acho que gera sofrimento nessa população, porque uma vida toda ele está lúcido e aí ele é deixado de lado. Exatamente, as vontades, né, as solicitações. Parte das solicitações, eu falo que a grande maioria, elas são feitas, essas queixas, por perda da funcionalidade mesmo
do idoso, né? É o que você falou, ele tem um intelecto preservado, ele é lúcido, porém, por uma perda funcional da idade, por muitas vezes ele não poder levantar de uma poltrona e dirigir a 100 metros ali, ele não consegue realizar uma vontade dele. Então, quanto a gente tem essa escutativa para entender o que ele quer nos dizer? Quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo desse processo todo, que ficou bem marcado, bem claro para você? Esse processo do empreendedorismo. Tá, o empreendedorismo, ele equivale, eu brinco em dizer assim, que ele é uma outra graduação, só que já diretamente na prática. Valeu muito a pena ter feito essa trajetória, valeu a pena eu estar aqui, valeu a pena eu me tornar uma empreendedora, mesmo com os desafios que não são fáceis e os riscos que são altíssimos. Eu me tornei uma profissional melhor, eu consegui também me tornar uma enfermeira melhor com o empreendedorismo. O que marca muito você, dentro do empreendedorismo, é como se você tivesse que colocar vários pratos para girar ao mesmo tempo. E esses pratos, eles não podem parar de girar, porque senão cai e quebra. Isso é o empreendedorismo, você tem que estar a todo momento olhando todas as frentes de uma empresa, porque cada uma delas tem a sua particularidade e tem os seus riscos. Então, essa hiperabilidade faz com que o empreendedor ele faça uma boa gestão de tempo, por exemplo, ele consiga priorizar o que verdadeiramente é importante. Esses são aprendizados que antes, quando eu estava numa outra posição, por mais que a gente enxergue, a gente não consegue muitas vezes praticar. E quando você é empreendedor, você não tem essa chance. Se você não desenvolver essas habilidades, você não consegue continuar na caminhada. Mas, depois que você desenvolve elas, é muito legal, porque você consegue conquistar muitos resultados, é muito bom. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, desse sucesso seu nesse modelo. Ah, legal. É assim, ó. Acho que o maior troféu que a gente tem hoje dentro da marca, do Grupo Te Cuido, foi o que aconteceu há 2 anos atrás com a nossa marca. Nós nos tornamos uma franqueadora. A nossa marca hoje, ela é uma franquia, entramos para o franchise, tá? O que significa isso? Que todos os processos internos da nossa empresa, eles são aplicáveis quantas vezes a gente quiser. Então, nós podemos ter quantas unidades a gente quiser no Brasil. Se a gente quiser ir para fora, para outro país, significa que o modelo de negócio, ele se formatou de uma tal forma que ele é replicável. A Fabiana não precisa mais estar numa unidade para o método Te Cuido dar certo. Se um profissional da área da enfermagem quiser atuar, ser um franqueado da nossa marca, ele vai passar por uma imersão dentro da nossa unidade piloto, ele vai conhecer os processos, ele vai ser treinado, ele vai ser acompanhado para ele ter a unidade dele. Quando eu vi que a minha marca, o meu modelo, ele pode se replicar para diversos profissionais da área da saúde e que num futuro não muito distante, eu não tenho dúvida que eu vou ter diversas unidades espalhadas pelo Brasil, eu acho que isso veio, aquela sementinha que eu plantei lá atrás, eu acho que eu estou vendo os frutos, né? Então, o maior orgulho, eu acho, da marca hoje é nós termos nos tornado uma franquia. Hoje, quase você já respondeu, né? Que a pergunta seria: o que você imagina daqui 5 anos, né? Então, uma divulgação maior da marca, né? Sim, um crescimento exponencial, né? Nós estamos nos preparando para esse crescimento, né? Não tenho dúvida que a expansão vai ser um novo desafio. O método é replicável, mas eu não tenho dúvida que eu vou aprender também com os meus franqueados. Eu não tenho dúvida que você implantar uma unidade em São Paulo deve ser muito diferente de você implantar em um outro estado por questões de legislação. Então, a gente tem alguns desafios, mas a palavra hoje é expansão. Expansão da marca, expansão do método. Bom, para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes, né, que estão buscando um serviço de empreendedorismo? Eu vou deixar uma mensagem aqui totalmente baseada na minha trajetória. Então, primeiro, acreditar, né? Acredite que tudo é possível, acredite que você é capaz. Então, essa é o primeiro conselho que eu dou para você, enfermagem, para você, profissional de saúde.
Se você tem vontade em ter um negócio próprio, você não precisa ter a experiência de 25 anos ou de 20 anos como eu tive. Eu tive o meu momento e você pode iniciar a sua experiência dentro do empreendedorismo também. Você só vai galgar caminhos diferentes do meu, né? O segundo conselho, a recomendação que eu dou é: comece pelo pequeno. Não tente abraçar o mundo. Então, se você tiver que começar vendendo somente um procedimento e você não conseguir nem se sustentar só com a venda desse único procedimento, isso já é válido. Estou dando um exemplo aqui do procedimento. Ao longo do tempo, a experiência faz a gente expandir. E expansão significa faturamento. Faturamento é consequência. Lucro é consequência. Faturamento, ele é a base. Sem faturamento, você não sobrevive numa empresa. E lucro é consequência. Mas comece do pequeno. Comece resolvendo uma dor pequena de alguém. E transforme isso num modelo de negócio, tá? Terceira recomendação que eu faço: não pare de estudar. Conhecimento, ele traz uma bagagem indireta para o seu negócio. Muitas vezes um curso, ele te abre uma possibilidade de você ou fazer um ajuste dentro do seu negócio ou de você criar um novo produto. Então, eu tenho uma experiência muito grande que eu fui para uma imersão de um curso de empreendedorismo e dentro desse curso de empreendedorismo eu fui obrigada em 2 dias a criar um produto, né? Para apresentar esse produto dentro da imersão. E eu levei isso tão a sério que depois que eu saí da imersão, eu criei esse produto dentro da ILPI, né? Então, assim, através do curso, eu consegui ali dedicar 2 dias do meu tempo, que muitas vezes fora do ambiente do curso eu não teria essa dedicação, e eu consegui desenvolver um produto que me monetizou depois, tá? E esse produto são os cartões de cuidado que a gente tem dentro da ILPI. São cartões, uma assinatura mensal que as famílias, os clientes podem fazer, ou até idosos que não são de dentro da ILPI. Eles fazem uma assinatura mensal recorrente, onde a nossa empresa recebe um valor e ele tem direito a alguns benefícios, tais como um acompanhamento de uma enfermeira numa consulta, ou, por exemplo, quando ele chega em casa com as receitas dele, ele pode ligar para a gente e dizer assim: olha, eu sou um beneficiário do cartão de assinatura e eu não sei o que fazer aqui com os meus medicamentos e com as minhas receitas. E a gente dá ali a consultoria para ele, manda um profissional na casa dele que vai organizar isso para ele. Em alguns planos, ele pode também solicitar que a gente faça um gerenciamento da saúde dele, agendando exames, controlando as datas desses exames, check-ups e tudo mais. Então, eu criei esse produto dentro de um curso, de uma imersão de 2 dias, e eu consegui depois levar para dentro do negócio. Então, eu recomendo que vocês nunca parem de estudar, tá? Então, essas 3 recomendações, acho que para começar, daria muito certo se alguém tem desejo de empreender. Fabiana, a gente está finalizando. Você quer colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de deixar uma mensagem específica para o profissional de saúde e, entre parênteses, para o profissional de enfermagem. Nós precisamos ampliar a nossa ótica de empreendedorismo dentro da área da saúde. Nós precisamos ter empreendedores, nós precisamos que esses profissionais liberais, eles criem modelos de negócio. Profissional da enfermagem, a gente precisa ter uma visão diferente da nossa importância, da nossa valorização dentro dessa área e precisamos de mais empreendedores na área da enfermagem. Ainda é escasso, o mercado ele existe, o mercado está carente desse profissional. Eu não tenho dúvida que nós podemos acrescentar muito, né? Criando empresas, acrescentar e assim, prestar serviços para a sociedade, para a comunidade local da onde você mora. Eu deixaria essa mensagem que nós precisamos ampliar, precisamos colocar o dedinho nessa insegurança que muitos têm, que é de abrir a sua própria empresa. Eu deixaria essa mensagem para o profissional de saúde. Precisamos ampliar esse leque para que a gente possa, daqui a algumas décadas, ter uma história sólida dentro do empreendedorismo em saúde. Fabiana, gostaria de te agradecer imensamente, tá, pela participação. Você é um modelo para nós, né?
de futuro para a enfermagem, um modelo de sucesso, né? Então, eu agradeço muito a sua presença aqui e compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Fiquem atentos para os próximos episódios do podcast Fala aí, Egresso, e até logo.